Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos alguns professores da Nova Acrópole, a começar pelo professor Emerson Queiroz, da Nova Acrópole de Salvador, Bahia, o professor João Paulo, conterrâneo de Lauro de Freitas, também na Bahia, e por fim, o professor José Roberto, da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Danilo. Olá a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. É muito bom estar aqui. Olá, Danilo. Olá, professores. Eu sou muito grato também pela oportunidade de estar falando sobre esse filme tão legal que vamos conversar agora. Olá, Danilo. Olá, João. Olá, Emerson. É muito bom estar aqui com vocês, pessoal, e também com todos aqueles que nos ouvem para compartilhar ideias tão interessantes. Bem, em nosso podcast de hoje, vamos fazer algumas reflexões filosóficas acerca do filme O Último Samurai. Como lembramos em todas as ocasiões, não vamos esgotar o tema, muito menos trazer aqui verdades absolutas, mas sim conversarmos, refletirmos e, claro, extrair aquilo que de mais útil e prático for para as nossas vidas. E lembramos também que haverá spoilers do filme, ou seja, quem não assistiu, é importante que o assista porque vamos falar de inúmeras cenas e, obviamente, falaremos do final também. A ideia não é avaliar tecnicamente ou cenicamente o filme, mas sim o conteúdo de vida filosófico daquilo que nós podemos aprender com esse filme riquíssimo que é O Último Samurai. E para começar, eu peço então ao professor Emerson que faça uma breve sinopse do filme para iniciar o nosso podcast de hoje. Muito bom, Danilo. O filme ele se passa na época da restauração Meiji, e nós temos aí o personagem do Tom Cruise, né, que é o Nathan Algren, que é um capitão americano. Ele é um veterano de guerra das batalhas indígenas, e nesse processo de restauração, o Japão abre suas portas para o mundo ocidental e contrata, né, diversas profissões do mundo ocidental, de modo que a sua cultura pudesse estar em contato, né, com tudo o que está acontecendo no mundo, no movimento no mundo. Nesse contexto, esse capitão ele é chamado para treinar o exército japonês para lutar contra aqueles que estavam naquele momento sendo considerados rebeldes, que são os samurais. Eles são liderados por esse personagem muito marcante, que nós vamos tratar também no filme, que é o Katsumoto. E em um determinado momento, quando esses exércitos, o exército imperial japonês e os samurais se encontram, há uma batalha em que o capitão Algren, que é o personagem do Tom Cruise, ele é capturado pelos samurais e vai passar um período de vida no acampamento deles, na vida dos samurais. E aí onde acontece toda uma série de transformações, né, de vivências, que ele acaba se encantando por aquela cultura, se apaixonando por aquilo que ele está vivendo. E a partir daí começa toda uma série de tramas que nós começaremos adiante aí a tratar, mas a ideia é que essa síntese, né, mostra a transformação desse personagem em contato com essa cultura. Bom, nós vamos falar de muitas coisas, porque esse filme tem muitos elementos extremamente importantes de serem abordados e, sobretudo, de refletidos sobre nós e também os nossos ouvintes, por que não? Agora, tem um tema central aí que são algumas virtudes que nós poderíamos destacar, tais como dignidade, honra, coragem, redenção. E essas virtudes são interpretadas por vários personagens do filme, por exemplo, Nathan, a Taka, o próprio Katsumoto também, enfim, todos eles vivem muito essas virtudes, cada um à sua medida. Então eu gostaria que vocês falassem das cenas que deixam isso claro, essas virtudes, e o principal, fizessem relações práticas com as nossas vidas de como nós podemos utilizar essas virtudes de alguma maneira, quais são as reflexões que vocês trazem nesse sentido. Bom, Danilo, esses temas que você elencou, essas virtudes, elas estão presentes em todo o filme, principalmente pegando aí um pouco do que o Emerson nos trouxe da sinopse. É um filme, como você disse, muito rico, muito, inclusive, longo, né, em termos de duração. Mas eu penso que um tema fundamental é que o Capitão Algren, ele se arrepende de algumas coisas que ele viveu em guerras em solo americano. Então ele tem uma espécie de tormenta. E o filme ele trata da busca dele por redenção. Não que ele tenha buscado isso desde o início do filme, mas o próprio destino faz com que ele seja capturado, como o Emerson nos colocou, pelos samurais, e ao entrar em contato com essa cultura, ele passa o restante do filme buscando a redenção.
buscando recuperar a sua dignidade, recuperar a sua honra. E tudo isso, como você nos disse, complementando a quarta virtude, com muita coragem, né? Com muita serenidade, com muita força interior para enfrentar os seus próprios demônios, os seus próprios erros, a sua própria desonra, como é relatado no filme. Então essa é uma lição extremamente importante, né? Que não importa muito, ao final, o que ele fez no passado, importa como ele buscou reconstruir isso pelo seu caminho. É muito interessante também, né, que nós vamos ver nesse personagem interpretado pelo Tom Cruise, né, o Nathan Algren, que ele é bom, ele se mostra desde o começo, né, ele é alguém que se reconhece, olha, a guerra está no meu sangue, né, tanto que quando ele está indo dos Estados Unidos para o Japão, é uma reflexão que ele faz lá no navio, né, que talvez lidar com líderes tribais seja a única coisa que ele consegue fazer. Então ele reconhece isso nele, né? Ele reconhece esse aspecto de soldado, de combatente, ou seja, alguém que pelos próprios riscos da profissão, né, tá sempre lidando com a questão da morte, né, seja dele ou dos seus inimigos, o que já começa a criar uma simpatia pela sua coragem, né, que a gente ainda não teve a oportunidade de ver, mas que é uma vocação dele, né? Uma vocação guerreira, mas a maneira como isso, quando ele estava no exército americano, foi utilizada, o deixou com esse gosto ruim na boca, né? E nós vamos acompanhar durante o desenvolvimento dele, né, do personagem, numa terra muito diferente, comparado com os nossos padrões ocidentais, bastante exótica, mas também bastante atraente, né, justamente por esse mistério que existe na cultura oriental, e principalmente nesse contato que ele vai ter com os samurais, né, vai estudá-los, vai compreendê-los, a princípio como inimigos, né, mas vai ter uma paulatina aproximação a esses valores, e todo esse caminho vai ser um caminho de limpeza dele mesmo, né? Algo muito interessante até para nós pensarmos o significado, o simbolismo e o que nós poderíamos aplicar desse processo de limpeza na nossa própria existência. E aproveitando a fala do professor José Roberto, vale lembrar que ele citou aí a vocação guerreira, né? Nós já abordamos esse tema em outros podcasts da Nova Acrópole. E é importante, se isso causa estranheza, né, para quem conhece esse tema, é importante que percebamos que a guerra ela é tratada aí como um elemento natural, como uma harmonia por oposição, que se expressa na natureza em diversos elementos, diversos momentos. O nosso próprio corpo ele está em guerra constantemente, né, para se manter vivo, para se manter saudável. Então, quando um personagem desse filme, né, ele reconhece essa vocação guerreira, né, ou seja, ele traduz nele essa força da natureza, essa expressão natural. E o grande barato que nós vamos abordar aí, né, é que ele tem dentro de si que essa atividade, como qualquer outra, não pode ser feita a qualquer preço. Então, justamente esses fantasmas aí que foi trazido pelo professor João Paulo também, né, trazem disso. Não é pela guerra em si, porque isso faz parte do ofício dele, mas é do como se trata essa luta, qual é o sentido que se está empregando para isso, né? Então, são reflexões de fato muito oportunas e interessantes. A diferença de cultura entre os orientais e os ocidentais, né? Pelo menos como ela é retratada no filme, né? Que pelos ocidentais, muitas vezes a guerra é qualquer meio para chegar a um fim, né? Já a gente vai ver durante o desenvolvimento, o crescimento do personagem junto a Katsumoto e os samurais, que a guerra ela tem um meio ético, né? Ela tem um ambiente em que ela precisa se desenvolver para que ela justamente leve a esse fim que o professor Emerson colocou, né? Uma dignificação da condição humana do próprio guerreiro. E ainda na esteira desse assunto do choque de culturas, esse ponto que o Emerson traz em relação à guerra, a essa mentalidade que nós ocidentais temos em relação à guerra, e isso fica explícito no filme, tanto é que o Nathan, ele está ali pelo dinheiro que ele vai receber para matar os samurais. Ele não tem uma fundamentação filosófica naquilo que ele vai fazer. E como contraponto, claro, a cultura oriental nos ensina muito sobre a guerra interior.
Ou seja, temos o Bhagavad Gita, que é um tratado, é um livro filosófico, é um livro muito moral e muito prático que nos ensina sobre essa guerra interior. Ou seja, é uma guerra que qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta pode e deve viver, que é lutar contra aquilo que ela precisa melhorar em si mesma, porque naturalmente que todos nós temos algo a melhorar. Então esse choque de culturas fica muito claro no filme. Quando o próprio Nathan ele é feito prisioneiro pelos samurais, ele começa a aprender muito com aquela cultura, tanto que ele tem um diário que registra todos esses fatos, essas experiências. Então há muito a se aprender dessa passagem do choque de culturas. Eu gostaria que vocês falassem então um pouco mais sobre isso. Eu penso que dois elementos, Danilo, muito importantes aí, até para a própria filosofia, estão presentes no filme, aparecem nos diálogos entre Katsumoto e o Capitão Algren, né? Então, Algren, quando é capturado, ele é levado à presença do chefe, do dirigente, daquele que comanda a tribo, do líder, para diálogo e para conversarem um pouco. Algren acha isso muito estranho e para Katsumoto é uma ferramenta de chegar a uma compreensão mais profunda das coisas. Então esse é um elemento que Platão já nos traz, a ferramenta do diálogo, né? Dois logos, duas inteligências, dois seres humanos ou mais, utilizando a ferramenta da conversa aberta com as emoções, a mente o mais limpas possíveis para chegar à verdade. E outro elemento foi esse que você trouxe, o diário, né? Que é um elemento, não está bem aí na questão do choque de cultura, mas é importante que os registros da vida, né, os registros dos aprendizados de vida, eles conseguem trazer elementos muito importantes para que Algren e Katsumoto nesse diálogo, e Algren na sua busca pessoal, consiga encontrar esses elementos mais internos, né? Mas voltando aos diálogos, essas conversas que são muito interessantes. O Katsumoto ele traz dentro de si uma necessidade de investigação, né? De conhecer mais sobre a guerra, de como eu posso dizer, de se aproximar desses elementos como o Emerson trouxe, mais profundos da guerra. Então ele tem muito interesse, em determinados momentos parece uma curiosidade genuína de uma criança, né? Me fale sobre os índios, me fale sobre o General Custer, me fale, em um determinado momento se toca até na questão das Termópilas, né, em outro momento do filme, mas esses diálogos eles realmente são elementos muito importantes e mostram o quão hospitaleiro é o Katsumoto e o povo japonês com um inimigo, né? Isso inclusive tem uma cena muito engraçada em que Katsumoto disse, olha, mesmo entre inimigos a cortesia tem que existir. Então penso que esses elementos iniciais aí para a gente começar a conversar um pouco. Bom, esse choque de culturas, né, ele gera um processo que a gente conhece, um termo na antropologia, na sociologia, que se chama de aculturação, né, que é justamente o processo de modificação cultural de um determinado indivíduo ou de um determinado grupo, né? Então, é interessante que o Capitão Algren, o Tom Cruise, ele vai para o Japão com a sua mentalidade ocidental. Ele vai para cumprir uma tarefa de, né, liderar um exército contra os samurais. No entanto, ele traz consigo certos valores da sua cultura, do seu pensamento ocidental, que ele reconhece também na cultura oriental. Então isso é o que a gente vê na filosofia que tanto levantam Sócrates, um Platão, um Immanuel Kant, que os valores humanos eles são universais. Então ele vai reconhecer a mesma honra, o mesmo sentido de vida que ele está buscando, a coragem, a nobreza. Só que ele chega ali como um prisioneiro, né, capturado, derrotado de uma batalha, e toda essa turbulência emocional, né, toda aquela situação que realmente deve ser bem desconfortável, né, só a gente poder imaginar isso, gera uma série de emoções, de paixões, de dúvidas, né, que não lhe permitem enxergar isso num primeiro momento. Mas esse diálogo, essa troca e, sobretudo, essa convivência, né, ou seja, essa imersão que ele tem ali, tudo bem que num primeiro momento é forçada, mas essa imersão, essa convivência faz com que ele reconheça que aqueles indivíduos que ali estão têm valores, inclusive, que ele próprio está buscando. Não é só o que ele traz, né? É aquilo que ele quer conquistar, é aquilo que ele quer encontrar. Então esse diálogo sobre a guerra, ele reconhece um outro camarada que tem um interesse em dialogar isso. Inclusive é uma das falas do filme, né? Por que nós estamos tendo essas conversas, né? O Algren pergunta, ele faz esse questionamento até de uma forma um pouco dura, né?
E o Katsumoto, olha, porque nós somos estudiosos da guerra. Perceba que é o nós somos, né? Há uma visão integradora nesse processo. Então, nesse ponto e em tantos outros, né, nós vamos vendo que existe um processo de troca. Tanto o Algrim, ele vai absorver elementos da cultura oriental, nesse caso da forma de vida samurai, né, que também é um ponto específico dentro da cultura, né, tem valores bem específicos aí da forma de vida samurai. E tanto o próprio Katsumoto vai aprendendo com ele também. Então é algo que você vê bem esse processo dialético. É uma troca, como ensina Platão em seus diálogos, né, que todos participantes do diálogo saem melhor. Não é uma questão de um querer se impor ao outro ou uma dominação cultural sobre outra. Ali há um conflito de valores, de ideias, mas que a partir do momento que vão sendo reconhecida a sua importância, vão gerando uma síntese. E isso é um processo que modifica os dois. E é um processo muito bonito, né? O ser humano crescendo junto, isso é muito bacana. A gente vê essa questão do choque de cultura, né? Porque quando a gente vai acompanhando o filme, a gente vai percebendo que são 4 pontos de vistas diferentes sobre o mesmo fato, o mesmo ou os mesmos acontecimentos, né? O próprio Al Green, que ele está indo para uma cultura diferente, e ele tem uma preocupação também em estudar o inimigo. Ele não quer nem saber nada sobre os samurais, né? Ele só quer estudar o inimigo realmente para cumprir melhor a sua função, né? E justamente para isso, né? Para conhecer o inimigo. Nós temos o superior dele, que é o Coronel Bagley, que é ao contrário. Ele só está ali por dinheiro mesmo. Ele está pouco se lixando. Para ele, simplesmente vai combater mais um grupo de selvagens. É aquele típico seguidor fanático de ordens, né, que passa por um campo e sai pisando todas as coisas. Nós temos o Katsumoto, né, e com ele todos os que o acompanham, os samurais, né, que tem uma visão assim de uma longa tradição guerreira, né, em que a guerra é algo que tem que ser tratado com honra, tem que tornar melhor aquele que participa desse tipo de combate enquanto vivo, e se chegar o momento de enfrentar a morte, né, fazer isso sem perder a sua dignidade, né, sem, digamos assim, ser dominado pelos impulsos instintivos de medo, ou de agressão, ou de violência. Então, toda a vida samurai vai se mostrando uma vida de treinamento para enfrentar tanto os momentos de conflito quanto a proximidade quase que certa que pode levar à morte, né? E eu diria que o 4º ponto de vista é o do próprio imperador Meiji, né? Que aparentemente no filme ele tem essa preocupação de atualizar o Japão, né, de colocá-lo, digamos assim, no mesmo tom e na mesma linguagem do mundo que o cerca, abrindo então as fronteiras e dando, logicamente, esse choque de cultura até dentro do seu próprio país, né? Então, o que eu vejo muito aí com relação a essa questão do choque de cultura são esses 4 pontos de vista bastante interessantes, né? Tem outro tema que eu pediria a vocês que falassem também, que é sobre a liderança. Bom, quando nós falamos em liderança, vamos abordar aqui desde o ponto de vista da filosofia, ou seja, quais são as virtudes e características próprias que devem estar presentes no exercício de uma valorosa, de uma moral liderança. Ao longo da história da humanidade, só como referência aqui, me vêm 3 grandes líderes que exerceram muito bem, de maneira muito justa, de maneira muito honesta, de maneira muito honrada, o exercício de uma boa liderança. São eles os imperadores Marco Aurélio, Juliano e também Leônidas. Nós poderíamos citar outros grandes líderes, mas esses 3 são figuras muito destacadas pela maneira justa, correta, valorosa que conduziram o seu momento histórico, conduziram os seus liderados através de um exemplo moral. E no filme nós temos aí pontos de vistas diferentes, como usou o termo aí o José Roberto. O Omura, representando o egoísmo, a tirania, assim como o Coronel Bagley, que inclusive trata os seus oponentes como selvagens, e em contrapartida temos o Katsumoto, que representa uma liderança de muita honradez, de muita virtude,
assim como Nathan Algren, que está também passando pelas suas provas, como o João muito bem colocou, enfrentando os seus traumas, buscando se conhecer, se reconhecer, e tudo isso implica um aspecto da liderança. Então eu gostaria que vocês falassem sobre isso, o que nós podemos aprender desses exemplos que o filme traz e como levar algo disso, dessa virtuosa e valorosa, portanto, liderança, para as nossas vidas também de alguma maneira. Eu até gostaria de começar, né, que o Danilo, lembrando do Omura, né, ele lembrou um quinto ponto de vista, que é o cara que está ali só para tirar vantagem financeira, satisfazer os seus próprios interesses, né? E essa questão da liderança também é muito interessante, né? Porque nós vamos ver no Katsumoto justamente a questão da sua humildade como líder, né? Em muitos momentos ali, ele parece ser uma pessoa muito, muito simples e muito comum, né? Mas isso tem muito a ver também com a tradição das boas formas de governo que a gente vai ver durante a história, né? Em que o líder é aquele que ele tem uma vocação para conduzir outras pessoas, né? Fazendo isso com muita responsabilidade, com muita precisão e também com muito amor, digamos assim, pelos seus liderados, né? Não necessariamente alguém que se coloca acima dos demais. É alguém que exercita uma vocação sua para conduzir aqueles que estão sob a sua tutela, né, ao melhor do que eles podem desenvolver como seres humanos também. É isso, Zé Roberto. Nós temos uma cena, assim, logo que se inicia o treinamento, né, onde nós temos podemos desfrutar um pouco dessas visões. Temos o Omura com todo o interesse que o exército imperial japonês derrote logo os samurais. Temos o Coronel Bagley, que é um mercenário, vamos assim dizer, né? Pelo menos apresenta essa característica, também está ali, até talvez pelo desejo de matar, né? Por essa violência e pelo interesse econômico, pela posição que ele carrega, e que está num posto de liderança. Tanto que ele convoca o próprio capitão Algren, né? Socialmente, vamos assim dizer, ele está num posto de liderança. Mas logo que se inicia o treinamento, nós vamos observar que o líder, de fato, é o próprio capitão Algren. Porque ele vai mostrando, né, numa dada urgência, um ataque a uma ferrovia, e o Omura pede que o Coronel Bagley convoque logo todo o exército para resolver logo aquela questão, né? Toda aquela pressa, aquela coisa toda, movido pelos interesses. Dá para observar isso, que são nossas paixões, né? Quando a gente está muito apaixonado, desejando algo, a gente quer aquela coisa sem um raciocínio, né? Sem uma avaliação adequada. Quer vencer a qualquer preço, né, o Emerson? Exatamente, a qualquer preço. E aí temos a visão do líder, que chega a demonstrar, né? Você vai perceber nessa cena que o Algren não fala muito. Ele simplesmente mostra, olha que coisa interessante, é o exemplo, né? Ele mostra que o exército não está pronto. Inclusive se coloca na linha de tiro, pede para que o soldado japonês lá, que estava sendo treinado por ele, ou seja, ele sabe, né? Ele conhece, então tem o toque de sabedoria de quem está vivenciando uma coisa. Uma coisa é quem está de fora observando, quem quer que as coisas sejam feitas de qualquer jeito. Outra coisa é a visão daquele que está imerso no processo. E ele vai lá, se coloca na linha de tiro, pede para que o soldado atire nele, inclusive lança ameaças, né? Aquela coisa toda para poder incitar mesmo a tensão, né? Tentar se aproximar de uma tensão de guerra. E o soldado erra o tiro nele, né? E tudo mais tal. E ele diz simplesmente, olha, não estão prontos. Até porque ele tem consciência, né, de que vão enfrentar um grupo cuja única ocupação nos últimos 1000 anos, né, é a guerra, né? Então, rifles, soldados destreinados e guerreiros, ainda que sejam só com katanas, vai ser um grande massacre, né? Exatamente como a gente vê logo adiante que é o que acontece, né? Porque é interessante, a gente tem às vezes essa visão muito materialista de força, né? Que o poder bélico e de fato, em muitos casos, isso acaba acontecendo levando vantagem, né? Mas a gente pode ver através do exemplo das Termópilas, que é citado no próprio filme, as legiões romanas e tantos outros que a estratégia de um exército até muito menor em termos de número, mas que são feitos por guerreiros vocacionados, né? Dedicados a esse propósito, a inteligência acaba sobrepujando a força.
E é justamente o que ocorre nesse primeiro momento, né? E o Algren, como líder, sabe disso. Ele não quer expor os seus liderados ao massacre, mas está sujeito a uma condição momentânea, política, lá dos interesses daqueles que estão conduzindo o processo, né? E só como complemento, Emerson, e gostaria até que o João falasse um pouco mais sobre isso também, essa ideia da manipulação fica muito evidente no filme pelo Omura, que realmente tem um interesse de destruir a cultura dos samurais. E o Nathan, ele passa por esse processo de manipulação, porque lá no início ele diz que o interesse dele é matar ali os samurais, ou seja, estão pagando para ele fazer um serviço e ele vai fazê-lo. Ou seja, ele não tem noção da manipulação a qual ele está inserido, porém ele desperta consciencialmente ao longo do filme e percebe de maneira muito humilde que ele estava equivocado. Essa é uma outra virtude também importante do Nathan. Bom, Danilo, é como o Emerson nos trouxe quando falou um pouco da guerra, né? E recomendou que aqueles que nos escutam aí possam ouvir, desculpem, em nosso canal o podcast que já foi trazido sobre a guerra. O Algren, ele foi contratado para cumprir uma missão, digamos assim, como uma espécie de mercenário, e para ele foi pintado um quadro sobre os samurais que não é verdadeiro. A grande diferença, como já nos disse o José Roberto quando nos trouxe a cena do barco, a viagem de Algren até o Japão, é que ele é um ser humano diferente, né? Ele é um guerreiro na acepção mais profunda da palavra. Então ele percebe isso, né? Percebe quando o destino lhe dá a oportunidade de entrar em contato com os samurais. Tem uma cena muito interessante também, né? Porque ele nutre por esse coronel que foi responsável por muitas das dores dele ao dar ordens muito injustas, quando ainda na América, né? Ele nutre por esse coronel um sentimento não muito positivo, por assim dizer. Uma certa animosidade, digamos assim, né? É, isso. Em uma cena ele fala para ele, olha, eu vou fazer o que você manda, vou ganhar o dinheiro que você está me pagando para matar as pessoas que eu tenho que matar. Mas você eu mataria de graça. Isso é muito interessante, porque ele deixa muito claro para o superior dele que não está de acordo com o processo como está sendo tocado, né? Não está de acordo com essa condução pelo aspecto financeiro, pelo dinheiro a qualquer preço, essa condução tirânica, né? No sentido de ser totalmente determinada pelos desejos, pelos impulsos, pela necessidade de matéria, né? De poder, que surge, como vocês já comentaram, do Omura, surge do próprio Coronel Bagley, né? E assim vai. Mas eu queria aproveitar e comentar outro tópico com relação à liderança, que é justamente o reflexo na sociedade japonesa, por mais que em transformação, de um sistema de liderança, de um regime de liderança, pelo exemplo, como vocês já colocaram, pelo amor, e que aparece tanto em uma perspectiva menor, vamos chamar aqui de micro, que é na aldeia, assim como no Japão como um todo. Então a gente vê que essa humildade, esse amor que Katsumoto expressa pela sua aldeia, tem até uma cena bem legal também, que ele é o ator principal de uma peça de teatro, ou seja, até para entreter o seu povo, ele está ali. Ela aparece na aldeia e aparece dos samurais para com o imperador também. Então, nessa cena do teatro, Katsumoto é colocado em perigo, em risco, porque a aldeia é invadida e todos vão, né, naquela questão de proteger o líder. A gente pode até relacionar com diversos filmes épicos, né? Quando em cenas de batalha o rei é colocado em perigo e tem aquela ordem ao rei, ou seja, proteger o rei. Mas não é proteger a pessoa, é proteger o que ele representa. E no macro, ou seja, no Japão como um todo, isso também é muito claro. Katsumoto expressa isso pelo imperador, expressa um amor profundo, um respeito profundo, né? Que nós chamamos na filosofia um sentimento de devoção, ou seja, esse amor profundo, esse respeito profundo, essa conexão de sentimento com o seu dirigente, com o seu líder. Inclusive ele revela a Algren, ensina isso a Algren também, né? Se o imperador quiser a minha morte, basta ele falar, porque eu mesmo tiro a minha vida. Então é interessante esse modelo de liderança que começa em cima e se expressa embaixo, ou, por se expressar embaixo, no micro, se reflete muito bem em cima. A gente pode enxergar isso em diversas sociedades, diversas culturas na tradição. Eu me lembro
Me vem à cabeça agora, por exemplo, a tradição egípcia, né? Em que o reflexo da posição, como eu posso dizer, da condição do faraó para com o povo, esse reflexo se dava em cada família, em cada sociedade, em cada confraria de construtores, né? No exército e assim vai. Bom, nós não poderíamos deixar de falar da arte guerreira, que é uma ideia muito desenvolvida no filme, muito bela também, porque nos explica o fundamento filosófico. Não é uma questão da guerra em si, como o Emerson colocou lá atrás. Eu gostaria que vocês falassem sobre a ideia da espada do samurai, que representa a sua alma, e isso é algo que o Nathan descreve, inclusive, no seu diário, onde ele fala que em tudo o que eles fazem, eles buscam a perfeição desde a hora em que levantam até o momento em que vão dormir. Isso é muito belo e cabe uma reflexão aqui porque é algo que nós podemos viver também. Embora não sejamos samurais, é algo que nós podemos extrair para as nossas vidas também. Então eu gostaria que o Emerson começasse falando, como praticante dessa arte da espada, o que nós podemos refletir sobre esse conceito da arte guerreira e, claro, o que nós podemos levar também para as nossas vidas de maneira simples, de maneira prática, nesse sentido. Muito bom, Danilo. Acho que o primeiro ponto que chama a atenção é o próprio nome do que você trouxe, né? Arte guerreira. Então, o próprio nome das artes marciais, né? Embora a gente se identifique muitas vezes com a marcialidade, é importante lembrar que é uma arte. E como a arte busca um sentido de elevação, busca um sentido, inclusive, de buscar a beleza, né? Que é o que se defende em tantos autores sobre o tema da arte como uma atividade cultural nossa. Aí vamos perguntar, bom, será que há beleza na guerra, né? Eu sei que isso é muito discutido e não sei se cabe polemizar muito aqui agora, porque não é a nossa intenção. Mas a arte guerreira, ou seja, ela se propõe ao que você bem trouxe no filme, uma dedicação ao aperfeiçoamento constante. Isso pode ser alcançado por um músico, isso pode ser alcançado por um ator, isso pode ser alcançado por um ferreiro, por um professor e qualquer outro, né? Porque esse aperfeiçoamento é um aperfeiçoamento do indivíduo humano. Então a arte guerreira é um meio, é uma forma de expressão dessa vocação, dessa natureza humana. Então vamos lá, estamos falando dos samurais e tem um vínculo muito grande com a sua ferramenta de trabalho, seu instrumento de trabalho, que é a espada japonesa, a katana, né? Que é identificada como a alma do samurai. Então é importante que a gente se lembre que a nossa alma, enquanto indivíduos, né, é o que nos conduz ou deve nos conduzir. É aquilo que predomina em nós. Desde o início lá dos pré-socráticos, a gente estabelece aquela dualidade que é entre essência e aparência, né? E a katana, ela já mostra isso. A sua bainha, né? Ela é feita normalmente de um material leve, uma madeira leve e tal, que mostra justamente aquilo que está aparente é frágil. Você tem que tratar com muito cuidado, com muito zelo, para que não se destrua com facilidade. O que tem valor, o que tem dureza, o que tem brilho, é a lâmina que está guardada ali dentro. E é justamente o sacar essa espada, é colocar essa alma esse em movimento, é aquilo que nós vamos utilizar para resolver e solucionar alguma questão, algum conflito. Então, já simbolicamente, já demonstra que o ser humano resolve seus conflitos com o potencial que ele tem dentro, não com a primeira coisa que ele tem na frente, né? Então, e a própria dedicação, né? A espada japonesa, ela exige muita dedicação, muito treino, como qualquer outro ofício, né? Um desenhista, por exemplo, se não tiver dedicação, não fará um bom traço. Então, a diferença só é que um ofício é a guerra, né? E que não necessariamente é matar, como se pensa, né? Você percebe que quando a gente vive o filme, né? Quando o Capitão Algren está lá cativo na aldeia dos samurais, ele vai vendo justamente isso. Que a perfeição não é só no uso da espada, a perfeição em tudo que se faz. Quando necessário usar a espada, usa-se. E fará isso com toda a dedicação que foi aprendida em todas as outras tarefas. Então é importante que se entenda isso, né? O artista marcial, a atividade guerreira, te deixa pronto
para atuar em qualquer circunstância. Mas a gente pode e deve estar pronto para atuar em qualquer circunstância. Se algum familiar, se algum amigo nesse momento me pede ajuda, será que eu estou apto para ajudar? Se não estou, o que falta? Então, o que devo procurar? O que devo harmonizar? O que devo trabalhar para que eu possa, de fato, estar pronto a servir, né? Nunca podemos esquecer que a palavra samurai significa servir. E quem serve está disposto a fazê-lo em qualquer necessidade. Seja para pegar água num rio, seja para consertar o telhado de uma casa, seja para atuar num campo de batalha. Observe que o que está no centro aí é o serviço, é a virtude, é o valor humano. E o guerreiro, ele sabe que, lógico, a vida comum, a familiar, ela é muito importante. O filme mostra a aldeia curtindo um teatro, né? Então, qual ser humano não quer uma condição dessa tranquila, né, de trabalho? Mas a gente sabe que, por fatores que a gente não consegue nem medir, a guerra acontece, o conflito acontece. Por interesse, por circunstâncias, por necessidade, enfim, por qualquer coisa, né? E a gente precisa estar pronto para servir com serenidade, com força, com energia, com total dedicação nessa condição. Então, a arte guerreira trabalha muito nesse sentido, né? E só para fechar a minha fala sobre isso nesse momento, vale lembrar que essa arte guerreira, ela é movida por valores humanos. E um deles é o amor. Nós temos a obra do Steven Pressfield, que trata dos espartanos, que deixa isso bem claro, que se luta não por ódio ao inimigo, mas por amor àqueles que você quer proteger. E o próprio filme mostra isso. Depois que o Capitão Algren ele absorve essa cultura, ele absorve aqueles valores, ele é questionado, né? Quando da invasão do exército japonês, se ele vai ficar ali e lutar contra os representantes do seu povo, né? No caso os ocidentais que ali estavam junto com ele para formar o exército. E ele diz, se vierem até aqui, sim, porque virão para destruir o que eu aprendi a amar. Então, a arte guerreira é essa elevação de amor e de sentimento. Isso vem primeiro. Eu fiquei pensando aqui, quando o Emerson nos falou sobre o serviço, que já comentamos sobre 3 virtudes muito importantes para a filosofia, né? Quando falamos em Katsumoto, investigar por meio do diálogo e por meio do estudo do Diário de Algren, e também pela própria atitude dos japoneses e do próprio Algren, em refletir e investigar na natureza e na realidade à sua volta, as verdades sobre a vida. Falamos sobre uma virtude muito importante que é a investigação. Quando eu comentei um pouco atrás sobre o amor profundo, que na filosofia chamamos de devoção, né? Esse amor profundo pelas leis, pela sabedoria, pelos sistemas coerentes e justos de governo, de condução humana, por tudo aquilo que nos aproxima dessas causas mais profundas da natureza, tanto para o ser humano quanto as mais amplas, estamos falando de outra virtude muito importante, de uma postura que é essa de devoção. E Emerson nos falou agora sobre o serviço. Eu penso que de forma, síncrona, porque não é uma coincidência, com esse filme tão belo, chegamos aí a uma expressão também dessas 3 importantes virtudes para a filosofia. Então, ouvindo aí os nossos amigos, né, o João Paulo e o Emerson falando, é muito importante essa distinção que o Emerson fez, né, porque nós confundimos no Ocidente, eu diria que hoje é uma situação mundial, nós confundimos muito guerra com violência, até porque o nosso exemplo ocidental, os últimos 100, 200 anos, realmente a guerra ela anda de mãos dadas com a violência, né? Mas que para o oriental, e especificamente essa cultura samurai, a guerra ela é justamente, digamos assim, todo um preparo anterior para que os indivíduos eles vão trabalhando os elementos instintivos que levam à violência, né? E se nós ressaltarmos as diferenças, né, a nossa vida cotidiana ela é um constante conflito, uma constante batalha em que nós podemos escolher, né, ou travar essa batalha conosco mesmo,
E isso vai cada vez mais elevando a nossa dignidade humana e também fazendo com que nós percebamos que nesse enfrentamento conosco mesmos, né, está a nossa expressão de coragem. E se travamos essa guerra conosco mesmos, como a gente vai ver em toda a tradição filosófica, guerreira e cultural, principalmente desses povos antigos, a guerra exterior ela pode ser evitada. Né? O próprio Pierre de Coubertin, né, aquele que resgatou os Jogos Olímpicos da época clássica para os tempos modernos, né, para o nosso século XX, final do século XIX e início do século XX, né, ele tinha essa ideia de que se você introduz, por exemplo, o boxe na pedagogia para os jovens, né, num campo onde eles têm que lutar, mas dentro de um ringue, com juízes, com pontuação, com controle. Quando esses jovens, né, se tornassem adultos e tivessem que entrar vamos dizer assim, nas guerras comerciais ou nas guerras entre povos mesmo, eles iam fazer isso com muito mais respeito, né, com muito mais controle da violência. Não ia ser uma guerra a qualquer preço, que é o que demonstra, por exemplo, o Coronel Bagley, né? Ele não é um soldado. Ele é um brutamontes que só busca situações para matar aqueles que são mais fracos, né? E nós percebemos que isso é uma necessidade na vida cotidiana do ser humano, né? Nós também somos guerreiros e podemos escolher fazer essa guerra dominada pela violência, pelos nossos instintos selvagens, ou fazer isso de uma maneira elegante, né? Tanto levando um bom modelo de civilidade para o outro, como também crescendo como seres humanos. E aí todos os exemplos que o Emerson citou, né? Seja como músico, seja como um colega de trabalho, seja como um ente da nossa família. Tudo isso é algo que, se a gente pega esse espírito samurai, né, de levar à perfeição a tudo, seja ao serviço do chá, ao lidar com o arco e flecha, que é o que nós vemos, né, a gente vai chegar à mesma reflexão que, num determinado ponto, o Algrim chega, né? O que é ser um samurai? Porque é interessante, são um povo que buscam a perfeição em tudo o que eles fazem, né? Ou seja, revela que eles têm um cuidado cerimonial muito rico com as coisas que são próprias da vida humana, né? Mas para isso, para controlar esse instinto que nos pega desprevenido e nos leva a querer solucionar as questões, os conflitos com violência, né? E o modo de vida samurai é o contrário disso, é controlar a violência em tudo que faz. E se for necessário entrar em guerra, mas sempre buscando a dignidade e a honra humana, né? É isso, José Roberto. Isso me leva a uma pergunta interessante, né? Quando a guerra se converte em arte, né? Justamente quando ela está associada aos valores éticos, aos valores morais. Mais uma vez, o citado autor aqui já anteriormente, Steven Pressfield, ele tem uma obra, O Espírito Guerreiro, onde ele traz elementos de escolas guerreiras do mundo, né? E o que elas aprenderam? O que é algo que é bem útil e prático para a gente poder aproveitar agora, né? Que o Algrim aprende ainda mais, né? Porque ele já traz isso consigo, mas ele reconhece melhor em contato com a cultura dos samurais. É que a natureza dotou a todos os seres humanos do instinto de sobrevivência. E tendemos a reagir às situações, principalmente de pressão, né? Com instintos. As nossas primeiras reações apaixonadas, ou por medo, ou até por uma descarga emocional, uma ira ou algo assim, isso é produto do nosso instinto de sobrevivência, que quer buscar a nossa conservação. É algo natural, faz parte de nós, não há como fugir disso. Não há como fugir, mas há como melhorar isso. Então as escolas guerreiras aprenderam que o caminho da virtude como virtus, como força, é a força do caráter, a força da natureza humana, para conduzir os nossos instintos. E a gente vê isso um pouco em toda a natureza, né, o Emerson, porque afinal de contas, né, o que é uma represa, se não você usar um recurso potente da natureza para produzir energia canalizada que beneficia a todos, né? Exatamente. Então, no ser humano não é diferente. E a arte guerreira, ela ensina isso. É a primeira coisa que se deve ensinar. É a nobreza. Você vai usar a sua espada com qual finalidade? Se a finalidade é a morte, é a destruição, está errado, você não está autorizado a usar uma espada. Você tem que saber e demonstrar
que pode usar esse potencial para servir, não para destruir. E é interessante refletirmos isso em nossos dias, né? Porque quando vamos dar conhecimento, ferramenta às pessoas, a gente normalmente faz testes intelectuais e não nos preocupamos muito com as demonstrações morais, né? Ou a gente pode pegar um conhecimento, uma ferramenta e aplicar de qualquer maneira. Eu posso tanto utilizar um conhecimento a serviço da humanidade ou produzir algo que cause dano a toda ela. Então é importante que quando se pensa em arte guerreira no sentido tradicional, que nós vemos na Agog espartana, nos templos de Shaolin na China, no Tepozcatli dos astecas, antes de se ensinar a arte da guerra em si, tem que se ensinar a arte do ser humano, desse aperfeiçoamento constante em tudo que se faz. Tem uma outra personagem muito importante no filme que é a Taka, que representa a dama e os seus inúmeros valores. Ela é uma figura muito importante no filme. O esposo dela foi morto pelo Nathan durante o combate e ela tem que aceitá-lo na casa dela. E claro, ela faz isso a contragosto por uma imposição do Katsumoto, que em um dos diálogos onde eles estão ali falando sobre o assunto, ela diz para ele que não suporta o Nathan. E ele diz que ele também não compreende totalmente o porquê de ele estar ali, mas há uma razão de sê-lo, há uma questão do karma, há uma questão do destino que o coloca ali e eles têm que aceitar isso. E para ela, evidentemente que é uma grande prova. Se a gente para pensar do ponto de vista prático, você ter na sua residência a pessoa que tirou a vida do seu ente querido, como a gente lidaria com isso? Então há muitas reflexões, inclusive a beleza também e a pureza que o filme destaca, não de uma maneira vulgar, muito pelo contrário, de uma maneira muito nobre, da relação breve que ela tem com o Nathan, do vínculo que eles criam. Então há muito que se aprender dessa personagem que desempenha muito bem virtudes e valores que vocês poderiam tratar agora para a gente poder refletir mais sobre isso. Bom, eu vou começar aqui porque a gente fala bastante do Capitão Algren, né, e toda aquela coisa toda, mas acredito eu, não sei se os meus colegas vão concordar com isso, quem nos ouvem também, mas talvez o maior exemplo de coragem venha dela, né? Venha dessa personagem que a Taka, né? Porque imaginem a situação, você teve o seu marido morto em combate, por mais que você tenha aquela compreensão cultural, você é humano, tem sentimento, tem as suas questões, né? Você precisa lidar com isso. E isso é bem interessante porque o próprio Algren coloca no diário dele, né? Ele sente um profundo depósito de emoções, ele observa isso. Então não é aquela coisa, parece que quando a gente fala dos samurais e tal, ou de qualquer outra tradição guerreira, os soldados são cubos de gelo, assim, né? São impenetráveis, né? Indestrutíveis. E não é assim, são seres humanos. E ela demonstra muito isso. Depois do seu marido ser morto, ela vai ter que cuidar justamente daquele que o matou. Imagina o que é conviver com isso. O quanto de esforço, e é demonstrado claramente isso, né? O tanto de esforço que ela faz, o quanto de esforço que ela faz para cumprir com o seu dever, porque o Katsumoto sabe da importância dele, embora não tenha isso muito claro ainda, mas ele sabe que existe um motivo para que ele esteja ali. Ela talvez não alcance essa dimensão que ele, enquanto líder, né, que estava presente na batalha, inclusive, alcança. E passa por esses conflitos, mas ainda assim serve com dedicação. Olha que coisa interessante. Olha mais uma vez a ideia do serviço aí, né? Para além das paixões, para além das incompreensões, eu faço aquilo que preciso fazer. Isso requer essa coragem, né? Esse agir com o coração. Porque se fosse para agir por impulso, teríamos enxotado ele de casa faz tempo, né? Mas a cortesia vem antes. Os valores humanos vêm antes. E isso é um ponto muito importante. Quando o ser humano vai enfrentar alguma situação cotidiana da vida, né? O valor humano deve vir primeiro. Expressar a nossa humanidade vem primeiro. Isso não é simples, a gente não está falando de uma coisa fácil aqui. A gente não está falando de algo tão natural quanto os instintos. A gente está falando de algo que requer educação, que é algo que requer cultura, no sentido de valores. Existe todo um aparato individual e social que se direciona para isso. E é o que nós estamos vendo no filme, né? Toda uma condição na aldeia, toda uma forma de vida para que dê condição ao indivíduo, nesse caso Taka, né?
para que possa elevar a sua consciência a buscar esses valores humanos para servir independente das dores. E faz isso de forma magistral. Demonstra isso de uma forma muito serena, muito, muito tranquila. Acho que qualquer um de nós se encanta com uma imagem dessa, né? De ver aquele ser humano que está ali, uma série de adversidades, sobretudo internas, mas ainda assim cumprindo com o seu papel e cuidando daquele que vai se transformar a partir dela também, né? A gente falou bastante da transformação que existe através do Katsumoto, mas boa parte do tempo ele convive com ela. E esse exemplo silencioso, de dedicação, de cuidado, né? Isso toca ele. Então, sem nenhuma dúvida, é uma personagem que contribui significativamente para a transformação do Capitão Algren. Então, vale a pena destacar esse belíssimo exemplo aí. Concordo aí com o Emerson, né? E uma das cenas muito interessantes é que o Al Green, quando ele recém chegou no acampamento, né? E tá lá explorando a cidade dos samurais, né? A aldeia dos samurais, ele entra na casa lá de qualquer jeito, com as botas todas sujas de lama, né? E ataca muito pacientemente, não diz nada. Quando ele viu, ela já está fazendo toda a limpeza do chão, do piso, né? Uma outra cena bastante interessante também é que a gente percebe que vai surgindo entre o Capitão Nathan Algren e a Taka um respeito, né? Uma compreensão. Tanto ela vai entendendo com o decorrer de por que ele é assim, às vezes até demonstrando no seu olhar o compadecimento, porque ele está sempre pedindo bebida, pesadelos que o fazem gritar à noite, né? Ele está se desintoxicando tanto da bebida como também do seu modo de vida totalmente autodestrutivo, né? E ela vai compreendendo isso. Eu vejo nela, sim, também a cultura samurai, né? Porque ela, se o irmão der a ordem, ela prefere acabar com a própria vida, né? Do que aceitar essa desonra de estar recebendo a sua casa aquele que matou o seu marido. E é interessante que isso não é isolado, né? E não é criação de um roteirista. A gente percebe isso na história, né? Dizem que as mulheres espartanas, quando elas mandavam os seus filhos e os seus maridos à guerra, elas lhe davam uma recomendação, né? Olha, ou volte trazendo o seu escudo, ou volte sobre o seu escudo. Também conta-se que a mulher, a dama, a cidadã grega, né? Atenas ou espartana, não sabemos dizer, quando um filho caía, por exemplo, num rio e se afogava, né? Ela chorava naturalmente como mãe, mas se consolava dizendo assim, olha, foi alguma deusa ou alguma ninfa que, apaixonada pela beleza do meu filho, resolveu levá-lo para além-túmulo, né? Então a gente vai perceber muito essa força do feminino no decorrer de toda a história, em alguns bons exemplos, né? Então o que a gente vê aí no Último Samurai não é o delírio de um roteirista, mas é uma cultura que educa todos os cidadãos que nascem sobre essa condição, sobre essa casta dos samurais, para serem fortes na diversidade, né? Obedientes ao seu líder, ao seu governante, né? Quando percebe o respeito e a preocupação dele pela segurança da sociedade, né? Isso também inspira as damas a serem, bom, dentro do seu nível e da cultura também, algo de samurais, né? Ah, sem dúvida, legal aquela cena que o Nobutada, né, que é o dono da aldeia, ele pede, o Neita ainda está sofrendo com alcoolismo, né, e pede saquê e tal, e ela fala para ele, não, isso não está certo, né? Ele até esbraveja, né? Ah, mas essa aldeia é minha, mas essa casa é minha. Ou seja, se posiciona e fala, aqui, né, nesse espaço é meu, né? E quem vai conduzir isso sou eu com base naquilo que é certo. Então, mesmo numa troca meio que apaixonada, né? Ah, é meu, é seu, tal, mas vai se fazer a coisa de forma que é correta. Você me lembrou, né?
um rápido à parte aí, da cultura romana, que se diz que quem mandava na cidade era o pater família, né? Mas quem mandava em casa, quem governava a casa era a dama, né? E era um governo exigente, né? Porque uma família romana era de 5 mil para 30 mil componentes, né? Quando você nos traz aí algumas coisas dos costumes, né, que aparecem no filme, pela própria postura da Taka, né? Me veio também algumas relações com os filhos dela, né? Ambos manifestam em diversos momentos no filme, por Nathan Algren, um sentimento muito profundo. E me chamou muito a atenção a postura deles com relação a esse sentimento, diferenciando da emoção. Um sentimento que é expresso de uma maneira muito profunda, né? Sem ser uma coisa espalhafatosa, como a gente vê em diversos outros filmes aí ocidentais. Então esse é um tópico bem interessante. Outro aspecto também da cultura japonesa que aparece no filme é a relação com a questão da mente. Quando o Algren está treinando espada japonesa, o Nobutada, que como o José Roberto já citou, é o líder da tribo, né? O líder da aldeia, ele dá uma dica para o Algren. Ele fala assim, olha, você está usando muito a mente, né? Too many mind. Quando o Algren ele percebe que os movimentos eles têm que sair de maneira mais fluidas da inteligência do seu próprio corpo, que ele tem que deixar de lado essa mente concreta, como nos dizia a tradição hindu, esse nosso intelecto que trabalha demais, que pensa demais, e tem que deixar outras porções da sua inteligência do corpo, a sua inteligência interna, se colocarem, ele dá um salto, né? Ele sobe um degrau aí no aprendizado da espada japonesa. E eu penso que a gente pode aproveitar diversos elementos do filme, esses diversos elementos ricos, para poder integrar em nossa vida, né? Então, quantas vezes a gente pensa demais e intelectualiza demais, e isso nos separa dos demais, né? Mudando um pouco aí o demais para os demais. Nos separa da natureza, nos separa de uma compreensão e de uma vivência mais profunda da vida, né? Por que a gente não pode pegar muitos desses valores que estão sendo trazidos aqui do filme e colocar em nossa vida, né? Fazer um estudo comparado, como estamos colocando aqui, com outras culturas, com a romana, com a egípcia, com a espartana, né? A grega de maneira geral, e trazer esses elementos para a nossa vida. Eu penso que ao assistir um filme tão rico como esse, e qualquer outra obra, como temos feito aqui, diversos podcasts sobre diversos filmes, pegar esses elementos mais profundos e integrar em nossa vida, trazer isso de maneira mais prática, manifestar os nossos sentimentos de uma maneira mais serena. Tem outra cena muito interessante, que é quando o Katsumoto perde o seu filho, o Nobutada, em que ele pega, o Nobutada vai morrer, ele vai se entregar, vai se sacrificar, e o Katsumoto olha para ele, a gente vê, é uma cena muito bela, tá com os olhos cheios de lágrima, mas é uma coisa muito serena, olha para o filho, manifesta o amor naquele olhar profundo e sai. E isso aparece em diversos momentos. E na nossa cultura ocidental, em minha visão, a gente manifesta muita emoção, né? É muito eu te amo, é muito você é meu amigo, é muito eu não vivo sem você, é muito essa dor é muito grande. E de maneira profunda, de maneira interna, como é que essas coisas estão? Né? Então esse é um traço da cultura oriental, da cultura japonesa que aparece no filme, que talvez a gente possa aproveitar. Sem dúvida, João. Agora, antes de encerrarmos o podcast, tem uma outra temática para finalizarmos aqui, que é o karma e o dharma. São duas leis muito importantes que os hindus nos ensinam e outros povos também. E quando a gente começa a refletir sobre o que isso implica, talvez deriva daí o grande problema que nós temos, porque imaginamos que a lei do dharma e a lei do karma são leis pessoais e muitas das vezes apenas punitivas, que vão nos desfavorecer, humanamente falando, ou vão só trazer sofrimentos para nós, sem nenhuma razão de ser profunda. O que nós não vamos fazer aqui, evidente, que é esgotar esse tema e muito menos polemizá-lo, mas conversar e refletir. Por isso que eu peço para que vocês tragam as reflexões nesse sentido, justamente porque o filme exemplifica isso muito bem através de vários diálogos, tanto entre o Nathan e o Katsumoto, quanto entre o Katsumoto também com a Taka. Inclusive naquela cena que eu falei, onde os dois estão conversando na casa da Taka, ela diz para ele, olha, eu não suporto ele e não queria que ele estivesse aqui. E ele diz assim, olha, o seu marido morreu por karma.
Ela, obviamente, que tem uma raiva do Nathan porque ele tirou a vida do esposo dela. E ele diz que foi uma questão de karma, o Katsumoto fala para ela. Ou seja, há uma razão de ser. Eles se enfrentaram por uma questão do destino. E há muito que se refletir e o que nós podemos também extrair desses elementos para as nossas vidas de maneira mais atenta, de maneira mais consciente, portanto. A gente pode começar colocando, né, que quando o Katsumoto ele está tendo esse diálogo com a Taka, né, ele nem ele compreende porque o Nathan Algreen está ali, né, ele é simplesmente recordando lá o início do filme, né, ele estava numa posição de meditação e sonhou com um tigre branco, né, se contrapondo. Bom, ele sonhou com um tigre branco, né, e num determinado momento ele reconheceu, quando estava combatendo lá o exército japonês conduzido pelo Nathan Algreen, ele reconheceu o tigre branco e o levou para a aldeia, né, mas ainda sem muito saber o que isso significava, né? O desenvolvimento disso vai se dando no decorrer da trilha. Nós vamos tomando contato com isso. Porque realmente temos que lembrar aí o conceito oriental de que o universo não é simplesmente um ente mecânico, né, mas é um ente vivo, adaptável, ele vem de algum lugar, está na condição atual, né, e está indo para algum lugar. Né? Mas esse ir para algum lugar não é um determinismo fatídico, né, mas sim algo que o ser humano, ele, pela sua leitura da situação, pela sua falta de consciência ou pela sua elevação de consciência, pela sua adaptabilidade das coisas circunstanciais que o afetam, ele vai aprendendo com isso, né? Ou seja, ele vai também trabalhando o destino e o sentido. Tanto que eu acho que uma das interferências que mais me chamou a atenção no filme foi quando o Katsumoto, né, ele foi repelido pelo imperador, que não lhe deu apoio, ele foi preso e quase foi obrigado a se suicidar, né, porque para o samurai a derrota é uma desonra, e a desonra tem que ser tratada com o cerimonial do harakiri. E o Nathan chegou nele e argumentou com ele de que você considera que os samurais não são mais necessários? E ele colocou, não, os samurais agora são mais necessários, né? Ou seja, ele fez Katsumoto refletir que não é simplesmente assumir o seppuku porque a tradição exige, né? Não, pelo contrário, né? É necessário suportar a vergonha, né, contrapor essa tradição, né, que na visão deles é algo muito psicologicamente muito forte, para entregar aquilo que neste momento, né, o Japão necessita, e dar um exemplo muito forte, né, muito moral para o imperador Meiji, né, para que ele não seja nem muito ocidente, não dá para voltar para o samurai, mas também não seja todo ocidente, né, e acaba funcionando, a gente vê isso no final, né, o exemplo muito forte de Katsumoto acaba influenciando o imperador Meiji. Se na vida real foi assim, não sei, mas foi muito bem colocado no filme. Inclusive, eu acredito que o próprio imperador tenha sido tocado porque um gaijin, né, ou seja, um estrangeiro, estava disposto a que, se o imperador o considerasse seu inimigo, ele próprio aderir ao ritual do harakiri. Bom, sobre essa questão do Dharma e do Karma, né, a gente pode complementar com uma visão da chamada filosofia da história, né? Ou seja, a busca da sabedoria através da história. Algumas pessoas se perguntam, né, por que vivemos em tempos como esses, né? Isso é bem retratado também no filme do Senhor dos Anéis, né? E para fazer um paralelo, o Gandalf, que é o sábio do Senhor dos Anéis, é o mago lá, acho que boa parte dos ouvintes conhece, ele diz que essa não é a pergunta correta, né? Vamos assim dizer. Às vezes a gente não sabe quais são as causas que nos levaram a viver tempos como esse, né? Mas nos cabe saber o que fazer com o tempo que nos é dado, né? E a gente percebe que o Katsumoto ele passa por um conflito como esse, porque ele fala que a sua família protegeu, né, o legado da tradição samurai durante 900 anos, ou quase 1000 anos, enfim, tem duas cifras aí no filme, mas não importa muito, é bastante tempo, né?
E ele vê aquele momento ali como uma falha, né? Vamos assim dizer. E o Algren está justamente querendo trazer para ele o contrário, né? Como assim vergonha de uma vida de trabalho, de compaixão, né? E aí o Katsumoto ainda persiste, né? Mas a vida dos samurais não é mais necessária, né? E o Algren ainda complementa. Necessário? O que pode ser mais necessário do que isso, né? Ou seja, essa forma de vida. Então, mesmo que a tradição samurai naquele tempo, por uma questão da própria história, né? A história é um ser que está se manifestando também. Então, por uma série de fatores que escapam à nossa compreensão, tudo aquilo que começa termina e naquele momento um ciclo estava se fechando. Mas o valor tradicional humanístico ali, ele pode continuar, né? Porque está se falando de uma forma de vida, não está se falando de um esquema. Então, por mais que em termos tradicionais o que se conhece como samurai possa ter findado ali, ou pelo menos se ocultado um pouco, a forma de vida devocional, de serviço, né? Isso pode ser mantido. E é interessante que isso causa um impacto no Katsumoto, porque nos parece que ele nunca tinha pensado sobre essa forma, né? Então, mais uma vez, vemos essa troca de culturas que falamos no início, né? Essa transformação que os personagens vão sofrendo. E aí ele questiona, bom, mas então se você acha que um ser humano pode mudar seu destino? E o Algren diz, olha, eu acho que o ser humano faz o que pode, até o destino se revelar, né? Então, essa é um complemento interessante, porque não é uma questão de se está determinado, se não está determinado. Tá? O ser humano é um ser livre para agir. E ele vai fazer aquilo que a sua consciência, a sua clareza mental, os seus valores trazem, né? E, bom, e deixa com o destino ou com aquilo que não depende de nós que se cumpra e que se revele naquilo que tem que ser revelado. Mas o que é importante aí chamar a atenção? É que a gente tem que fazer o que depende de nós. Um ensinamento estoico muito importante e que a gente pode reconhecer também em um documentário que é O Poder do Mito, né? Com o Joseph Campbell, imagino que alguns conheçam também. Quando ele fala da jornada do herói, ele traz um exemplo muito similar ao que acontece na história do filme. Porque ele dá exemplo das guerras, né? Sobretudo essas guerras imperialistas e tal, e destaca que, mesmo num cenário dessa guerra corrompida, né? Por questões econômicas, interesses e tal, isso não impede que ali exista heróis, né? Que a gente se encontra ali jovens com espírito heróico, manifestando o seu heroísmo, né? Então é importante, ou seja, aquilo que depende da gente. Então, mesmo nesse cenário em que esse ciclo está se findando, em que a compreensão popular já não está muito nessa ênfase da cultura samurais, mas ainda assim você pode manter-se ali, né? Por quê? Porque isso é o Dharma, isso é a lei, isso é o sentido de vida que a gente está colocando, né? E o cenário naturalmente vai se transformar, né? Então, esses são pontos que eu considero interessantes aí. O Emerson trouxe, só para fazer uma parte bem rápido, né? O Emerson trouxe lembranças muito interessantes, né? Em que me traz a reflexão de que existiram civilizações e povos, e esse filme mostra muito bem essa cultura samurai, né? Como uma cultura ainda muito ligada à natureza, né? E é interessante até a própria percepção do Katsumoto, né? Em que, num determinado momento, ele reconhece que o estilo velho está morrendo e que um estilo novo está nascendo. E isso é muito interessante de nós aplicarmos à nossa vida, porque nós percebemos que a vida humana não é um esquema, né? Não pode ser um esquema. Se nós nos mecanizamos perante a vida, até as situações muito simples, próprias do nosso cotidiano, como, por exemplo, básicas como a nossa sobrevivência física e biológica, ela se torna um tormento. Ao passo que o que nós percebemos no estudo dessas tradições e também uma grande lição de grandes mestres da filosofia como Platão, Aristóteles e Confúcio, é de que o ser humano ele tem essa capacidade de adaptação, para não ficar simplesmente preso em esquemas muito básicos como físico e biológicos, né? Ou como o nosso amigo João Paulo estava colocando, né? Preso em emoções espalhafatosas.
Se nós temos essa visão de aperfeiçoamento do ser humano, isso também nos faz guerreiros e isso também nos faz samurais. Vamos aproveitando as situações para irmos nos adaptando. E a natureza nos dá muito exemplo disso, né? A natureza dificilmente ela é repetitiva, ela não é tediosa. Então, quando o ser humano considera que a sua vida está tediosa, é porque ele está se mecanizando. É triste, é triste. Dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa. Requer esforço, requer conhecimento? Requer esforço e requer conhecimento, né? Mas com isso nós vamos estabelecendo uma conexão muito natural conosco mesmo, com a natureza, com as leis da natureza, tal qual o Dharma e o Karma. Vamos nos tornando mais criativos, vamos nos tornando mais humanos, vamos utilizando melhor os nossos recursos para crescermos cada vez mais como seres humanos e irmos oferecendo também o nosso melhor para as circunstâncias que nos exigem isso. E isso também tem muito a ver com essa pergunta que o Danilo fez, né, a respeito do Dharma e do Karma, que nós vemos isso através do exemplo da cultura samurai, aliás, em muitos outros exemplos no decorrer da história, e a grande ferramenta de trabalho de todos os grandes mestres considerados pela humanidade. Deixa eu aproveitar a fala do José Roberto e, assim, eu acho que muito pode se especular, né, sobre Dharma, Karma, interpretações e tal. Mas se Dharma é lei, né, como se coloca aí, essa tão conhecida lei de evolução, né, que a gente reconhece isso, a humanidade reconhece isso, né, esse sentido evolutivo, a gente pode posicionar isso sem medo de errar, como uma forma de uma compreensão, né, uma aproximação dessa lei que nos compete ser humanos, né? Esse é o nosso Dharma, essa é a nossa lei. E aí vamos perguntar, mas eu já sou humano? É importante perceber que o ser humano é um ser em construção, né? A gente tem diversas dimensões. Falamos logo no início, no tópico da arte guerreira, que somos movidos tantas vezes por nossos instintos, por nossas paixões, né? Isso é da nossa natureza animal, como é apresentado por Kant. A própria biologia trata disso, né? Isso é um aspecto conhecido por nós. Então, nem sempre reagir impulsivamente a uma ação é a forma melhor de fazer as coisas. Então, o ser humano ele atua por inteligência, por conhecimento, como citou o José Roberto, né? Então, uma boa compreensão do karma é buscar essa compreensão melhor de nós mesmos. E o personagem Nathan Algren mostra isso. A gente falou mais cedo que a espada representa a alma do samurai, né? E no momento final lá da luta derradeira, né, ele recebe de presente do Katsumoto uma espada. E nela está gravado algo mais ou menos assim, né? Pertenço àquele cujo velho estilo uniu-se ao novo, né? Então ele representa ali, ele tem marcado na sua alma, vamos assim dizer, ou seja, na sua espada, né, a sua identidade, aquilo que ele é. Ou seja, ele reconheceu o seu Dharma. Todas as situações de causa e efeito, ou seja, todo o karma vivenciado até ali, o leva àquele ponto de reconhecer quem ele é. E ele reconhece, ele aprende, ou começa a partir dali a reconhecer, né, porque também não é algo instantâneo, que ele é uma figura que é uma síntese da tradição, tanto do antigo do novo. E nós somos assim, né? Nós somos herdeiros de uma tradição. É importante que a gente reconheça isso. O ser humano hoje é uma resultante daquilo que passou. E de como a inteligência também passa pelo discernimento, pela capacidade de escolha, podemos escolher o que vamos herdar. Temos história de corrupção? Temos. Temos história de dominação? Temos. Mas temos histórias de grandes guerreiros, de grandes valores, de desbravadores, daqueles que quiseram mudar o seu cenário, sobretudo mudando a si próprio em torno de algo muito maior do que eles. Eu acho que essa é uma lição muito interessante, né? E que ao final do filme é ilustrado pelaquela fala de um personagem que a gente até falou pouco, né? Que é o Sr. Graham, né? Que é meio que o narrador ali e tal, que é quem ele é, né? Aquele sujeito que está ali um pouco, às vezes, de passageiro, assistindo um pouco, mas também aprendendo, né? Com aquilo tudo que ele está vendo. E ele, no final, emite uma série de palavras assim e tal, mas espera que o capitão americano, como ele se refere, né, tenha encontrado aquela pequena medida de paz que todos nós, né, buscamos, mas nem sempre podemos encontrar. E é interessante que essa pequena medida de paz não vem de graça, né? Ela passou por todo um processo de luta, de guerra, de transformação. E é bacana ver que o resultado dessa guerra é essa pequena medida de paz, né?
E ela vai derivar desse esforço consciencial que todo ser humano é capaz de realizar. Eu penso que você tocou em 2 elementos, Emerson, muito importantes. Você falou agora, esforço consciencial, né? E segundo, guerreiros, heróis. Eu penso que o filme ele nos traz aí a possibilidade de entendermos essa relação com o karma e o dharma na nossa vida de maneira geral. A vida ela vai nos conduzindo por sincronicidade a momentos, a situações em que nós devemos aproveitar para realizar esse esforço consciencial, aproveitando essa nossa vocação humana de guerreiros, guerreiros cotidianos, heróis cotidianos, e colocar as nossas virtudes em marcha para poder encontrar o nosso destino. Algren só consegue retomar o caminho dele porque as virtudes dele aparecem quando ele é colocado nessa situação específica do destino. Então ele se coloca nessa atitude de investigação, como eu já coloquei, como eu já comentei, na aldeia o tempo inteiro, querendo aprender, né? Ele tem muita coragem. Eu lembrei aqui de uma cena, das cenas, né? Porque já comentamos também, do treinamento dele com o Gio, que é o braço direito lá do Katsumoto. Então tem um momento que ele apanha pra caramba lá, mas ele levanta, ele vai lá e coloca a bravura, a sua coragem, né? O seu amor, o seu sentimento, a necessidade interna de resgatar a sua honra, ou seja, essa força que o move. Então o karma o coloca nessa situação e ele utiliza as suas ferramentas interiores para poder retomar o seu dharma. E aí chega nesse ápice, como você já nos colocou, né? Lá no final, na espada, onde o antigo se uniu ao novo, onde ele aprende, onde ele reconhece. E daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais sobre o final do filme, que também é bem emocionante, bem legal. Mais um elemento, mais um ser humano no filme que retoma o seu dharma, o próprio imperador, que durante boa parte do filme vai sendo conduzido, vai sendo manipulado, melhor dizendo, a palavra correta é manipulado, pelo Omura, e no final ele reconhece que tem que retomar o seu caminho enquanto líder supremo daquela nação. Reencontra-se com a justiça, reencontra-se com o aspecto honesto, reencontra-se com a força interior. Apesar de ser um personagem que nos aparece lá muito jovem, ele tem esse resgate muito belo ao final do filme, né? Em que ele retoma o seu caminho. Passou boa parte do filme sendo manipulado, mas no final da história retoma o seu dharma. Então eu penso, retoma uma proximidade com o seu dharma. Eu penso que esses elementos a gente pode trazer para a nossa vida. Isso a gente pode trazer para a nossa vida, aproveitar as circunstâncias que a vida nos coloca, de dificuldades, de provas, né, de ensinamento, para reencontrarmos o nosso destino, utilizando as virtudes que a gente tem. Cada um de nós pode fazer isso. Cada um de nós pode fazer isso. E, como eu disse, né, trazemos aqui, buscamos reflexões filosóficas para uma aplicação direta em nossa vida cotidiana. João, você mencionou o Gio, né? A gente falou pouco dele também. Ele é uma espécie de vamos usar um termo assim, um agente kármico, né? Ele vai testando o Capitão Algren lá o tempo todo, né? Ele tem um desejo de enfrentamento, né? Ele também é um dos que deixa bem claro, apesar de sempre aquela expressão sisuda, assim, fechada, mas ele deixa bem claro no seu comportamento que ele não quer o Algren ali, né? Inclusive ele chega a um determinado momento de pedir para matá-lo, né? E o Katsumoto, olha, não, já vai ter muita matança, deixa lá, tal. E é interessante que o tempo inteiro ele vai se mostrando resistente, porém vai também aprendendo a reconhecer que ali tem perseverança, né? Que ali tem valor, né? E na medida que ele vai, então, treinando, o Algren vai reconhecendo isso até o ponto que ele vê que os dois empatam numa luta lá, né? Ou seja, eles são equivalentes, né? Em alguma forma, algo nele ali também está em mim, né? E isso é demonstrado no final, depois também com a mesma cara fechada, né? É importante lembrar isso, que ele não muda isso. Mas quando o Tom Cruise veste a armadura do samurai, né? Do guerreiro que ele matou, do Hirotaro, ele chega lá e tal. É bem provável que quem assista, né, espera que vai ter uma agressão ali, mas na verdade é o jeitão dele. E ele bate na armadura assim, pega e tipo, tá certo, é isso aí. Ou seja, ele aceita, né? Ele ali demonstra claramente que o Algren pertence àquele lugar, né?
e faz parte daquilo ali e tal, e reconhece esse valor. Então, é muito interessante isso, né? O filme ele é recheado, se a gente tiver um olhar bem atento, dessas transformações profundas, né? Que cada personagem vai trazendo, né? Vai se entregando. Alguns, inclusive, talvez nem mudem tanto. Talvez mantenham a sua condição. O próprio personagem, o samurai silencioso que toma conta do Algren, né? Está protegendo ele, inclusive, para que ele não sofra nenhum atentado ali, né? E no final ele vai lá e entrega a sua vida por ele, né? Ou seja, é muita entrega, é muito serviço, é muita compreensão, é muita expressão de humanidade, né? Recheada nessa obra tão magnífica que eu espero que, se alguém que está nos ouvindo ainda não assistiu, se motive a assistir com esse olhar filosófico, né? De poder reconhecer-se em algum grau e algum exemplo de experiência humana que ali está. E o personagem, o Gil, ele representa muito bem essa figura sisuda, mais fechada, introvertida, como o Emerson muito bem colocou, mas fica claro esse ponto também que você destaca, não é, Emerson? Do reconhecimento das virtudes do Nathan e na sua conquista por estar ali com a armadura do esposo falecido da Taka. E ele reconhece isso, é uma virtude dele, embora ele não aparente isso de maneira muito extravasada, com muito astral, com muita alegria, é muito contido, mas ele reconhece, e isso é uma questão do karma também. Ele compreende que há um destino que os envolve. Mas é uma das coisas muito interessantes nesse filme, né, é que a gente percebe que o contato humano com as suas dificuldades, quando existe de um lado ou de outro, né, desejo de aprender, as dificuldades elas vão aproximando as pessoas, né, por aquilo que elas têm de mais sincero dentro de si mesmas, né. E uma outra acepção da palavra Dharma é justamente a questão de ser o sentido da vida, né? E a gente vai percebendo, principalmente dentro dessas culturas, nós vamos aprendendo com essas culturas mais naturais, que toda a natureza conspira para que as coisas vão se aproximando umas das outras até compor uma amizade, né? Desculpe, até compor uma unidade, e que entre os seres humanos isso deve aproximar-se através da amizade, né, dos elos de familiaridade, que não tem nada a ver com sangue ou com cultura, mas principalmente com valores interiores inerentes e próprios aos seres humanos. Podemos não ser assim, podemos não ter isso dentro de nós, mas o que nós percebemos, pelo menos o que fica muito forte aí nessa trilha, é que isso pode ser construído, né? E deve ser construído, porque isso vai nos humanizando e conforme nós vamos nos tornando mais humanos, nós vamos nos aproximando uns dos outros, independentemente das diferenças circunstanciais e exteriores que nos caracterizam. Essas circunstâncias exteriores, voltando ao Gio, né, que é um personagem interessante, a gente vê assim, ele é sisudão, ele é fechadão e pode gerar até uma certa antipatia, né? Mas isso é aparência, né? A gente falou isso muitas vezes. É importante destacar. É a aparência. O que não quer dizer que dentro não haja transformação, né? Como é demonstrado ali. Eu sei que é aquela... Isso, me lembra muito essa questão da aparência, lembra muito a questão do sapo que quando beijado se torna príncipe, né? Ou seja, depende muito dos olhos de quem vê, né? Exato, então é importante que a gente observe isso. É claro que é muito mais natural a gente se aproximar de pessoas com uma aparência mais afável, né, com um jeito mais doce e tal. Mas, enfim, nem sempre essa aparência também quer dizer sinal de valor, né? E às vezes pode ser muito bem uma manipulação. A gente observa isso, o João Paulo trouxe há pouco essa questão da manipulação, como o Omura trata o imperador, né? Com aquela cortesia toda, ente supremo, aquele negócio todo, mas por trás ali há toda uma série de interesses particulares, que é bem importante destacar também, né? Quando essa questão do Dharma, quando o imperador se posiciona naquela cena ali do filme, né? Não estamos falando da história, tá? Estamos falando do filme ali. Quando ele se posiciona, você vê que a lei se cumpre, né? Como se ordena as coisas? A própria natureza do Omura, ela é revelada, né? Tanto que ele pega lá, bom, se você considera que essa decisão que eu estou tomando, né, não é válida, tal, enfim, pega essa espada, né, e faça o que tem que fazer, né? E o Omura fica todo cabisbaixo lá, tal. Você vê que ele está ali e não está fazendo por valor nenhum, né? Por amor ao Japão, coisa nenhuma, né? Tanto que ele reconhece que se os bens da família dele forem tomados, vai cair em desgraça, né? Ou seja, ele está preso ao materialismo ali. Mas a ordem e o posicionamento que o imperador tem revela isso, né?
mostra isso. Então é muito interessante essa questão. Como essas aparências, né, elas são também destacadas no filme, né? E à medida que se posiciona, que há um posicionamento de ordem, de lei, de moralidade, isso se revela. Agora, encerrando o nosso podcast, além de tudo aquilo que já falamos durante essa nossa conversa, quais são os principais elementos que vocês destacam desse filme e o principal, o que disso tudo nós podemos levar para as nossas vidas de maneira bem simples e prática? Quando nós vemos um filme como esse, tão rico e tão esplêndido, com tantas coisas a se falar e a se refletir, naturalmente que nós não vamos conseguir abarcar tudo. Mas eu gostaria que vocês sintetizassem, então, o principal que nós podemos extrair do filme e levar, de alguma medida, para as nossas vidas de modo bem prático, bem vivencial. Bom, eu vou fazer uma propaganda de um outro podcast, que é o Torna-te Quem Tu És, né? Eu acho que esse é dos ensinamentos bem práticos, né? O Capitão Algren, ele, de certa forma, está destinado, como a gente falou ali, né? Ele traz consigo esses valores, às vezes ali ainda um pouco confusos no início, né? Por conta de toda a experiência de vida que ele passou. Mas ao final do filme, de todo o processo de transformação, ele se torna aquilo que ele é, né? Ou seja, aquele que sintetiza a tradição com o mundo moderno, né? Então, penso que isso seja algo prático, né? A gente pode olhar como aquela imagem que nós destacamos na cultura romana, que é o deus Janus, né? O deus dos inícios, o que dá a ideia ao janeiro, né? Que tem uma face velha e uma face jovem, né? É aquele jovem, o moderno, que caminha com a experiência do passado, né? Com a sabedoria do passado. E aquele ancião também que olha para aquilo que viveu com o mesmo ar de juventude. Então, penso que isso seja algo bem prático que a gente pode fazer hoje. A gente vive um mundo moderno, tecnológico, com uma série de questões. Claro, isso é o nosso cenário, o nosso ambiente faz parte. Mas nem por isso precisamos deixar de fora essa tradição. Essa transmissão de valores tão especiais que nos torna humanos, né? Então, essa máxima do poeta Píndaro, torna-te quem tu és, penso que seja algo bem prático, algo muito evidente no filme, muito destacado, e que deve estar gravado na nossa alma ali, como está gravado na espada que Nathan Algren recebe. Bom, para mim, nesse nosso diálogo e também com o filme, fica muito claro, fica como exemplo mais marcante, essa possibilidade de podermos mudar o nosso destino, reconstruí-lo a partir do ponto que for, por meio das nossas virtudes, por meio do nosso trabalho consciente, um verdadeiro trabalho de redenção, ou seja, de reconstrução do nosso caminho, por meio desse esforço consciente. E também ficou claro a ideia de aproveitarmos, né, de nos aproximarmos de outras culturas, elemento que temos como princípio em nosso curso em Nova Acrópole, é um dos princípios da Nova Acrópole, né? Que é o de promoção do estudo comparado, para buscarmos, por meio de uma postura eclética, o melhor. Então, já tratamos aqui no filme diversos exemplos, né? Diversas culturas. Falamos muito também do controle da mente, como nos dizia a grande mestra Blavatsky, né? Que a mente é a grande assassina do real. Então, ficam esses dois exemplos, né? Esses dois ensinamentos, da gente se espelhar em diversas culturas por meio do estudo comparado, para aprendermos mais, para trazermos o melhor para a nossa vida e podermos reconstruir, a partir de qualquer ponto, o nosso destino por meio da vivência profunda e consciente das nossas virtudes. Eu acho que o que esse filme me traz de reflexão assim do seu valor é que nós, como seres humanos, nós precisamos de uma série de elementos positivos que nos inspirem à mudança, né? Quer dizer, todo ser humano tem uma consciência de que lhe falta alguma coisa, né? Ou de que ele tem determinados vícios, defeitos, que não propriamente, não lhe deixam muito satisfeitos, né? E a gente percebe que o coronel Nathan Algren, ele começa o filme assim, né? Ele começa reconhecendo que, por uma série de circunstâncias na sua vida, ele, não estava satisfeito consigo próprio, né? Foi necessário que ele se cercasse de uma cultura muito diferente, foi necessário que ele se visse ilhado por algumas estações do ano, né, num acampamento inimigo, foi necessário ele ganhar o respeito desse grupo,
né? Ao mesmo tempo aprendendo a respeitar o modo de vida, as pessoas, a disciplina, né? São todos elementos que, quando nós reconhecemos que precisamos nos mudar, nos transformar, nos limpar, nos purificar, não sei, né? Cada um tem aí o seu objetivo humano a ser construído. Nós percebemos que podemos nos cercar, junto com a tradição e junto com a flexibilidade da natureza, para que essa transformação ela possa acontecer, né? O ser humano não é uma lagarta que entra num casulo e se torna uma borboleta. Né? Ele tem que construir uma série de fatores que sejam coerentes com aquilo que ele busca. Ele tem que alimentar isso com um propósito no tempo. Ele tem que aproveitar as próprias estações, né? O inverno restringe o movimento. Bom, o que é que dá para aprender e fazer com isso? A primavera permite a expansão, né? Então, o que é possível retirar de ensinamentos dessa expansão? Existem modelos nobres, existem modelos vis que nós podemos aproveitar para nos inspirar nisso. Tudo isso são elementos que esse filme demonstra muito isso, né? Esse ecletismo de situações necessárias para que o ser humano ele possa crescer convenientemente. Isso é um dos aspectos mais belos que eu vejo nesse filme e que, como você mencionou e chamou, né, Danilo, pode ser aplicado na nossa... É uma lição que pode ser aplicada aí na nossa própria vida cotidiana. Sem sombra de dúvida, José Roberto. Bem, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço novamente a presença aqui dos professores voluntários de Nova Acrópole, o professor Emerson Queiroz, de Nova Acrópole, Salvador, Bahia, o professor João Paulo, de Lauro de Freitas, na Bahia, e, por fim, o professor José Roberto, da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, meus colegas aí, a todos que nos ouvem, têm nos ouvido. E é de fato muito gratificante essa experiência, essa conversa muito feliz. De fato, espero que possa ser muito útil a todos. Eu também agradeço muito a oportunidade, agradeço a vocês por esse diálogo e espero que a gente possa se reencontrar em breve por aqui e em nossos podcasts. Fico muito feliz e satisfeito por estar aqui novamente com você, Danilo, com o meu amigo Emerson, com o meu amigo João Paulo e também com todos os nossos amigos que nos ouvem e que, repito aí o que os nossos colegas colocaram, né, que algumas dessas reflexões, né, sem termos esgotado o tema, possa servir de referência para todos aqueles que buscam o que é honroso, nobre e verdadeiro dentro de si próprios. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso e-mail podcast@nova-acropole.org.br. Você pode também seguir a Nova Acrópole através das redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima!